Boa noite, queria estar agradecendo nossos ouvintes. Eu sou Matheus Altué, sou um dos alunos que participam do projeto de extensão da FAPES, do projeto Harmonizando Fronteiras e Direitos. Hoje eu estou vindo aqui entrevistar o nosso professor Tauan, nosso convidado da noite, agradecer a sua participação. E antes de começarmos a tratar dos temas do projeto em si, do podcast em si, gostaria de estar apresentando a qualificação do nosso professor, que é referência na área de Direito Ambiental aqui na região de Cachoeiro de Itapemirim, e vou ler sucintamente só um trecho do currículo Lattes dele, porque eu perderia muito tempo lendo todo o currículo Lattes dele. Então aqui o Dr. Tauan é pós-doutorando em Políticas Sociais pela UENF, pós-doutorando em Sociologia Política pela UENF, doutor e mestre em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense, bacharel em Direito, licenciado em Pedagogia, professor universitário e pesquisador no âmbito dos direitos humanos e com especialização em direitos ambientais. Enfim, o principal objetivo desse podcast é falar sobre a realidade do direito ambiental na região de Cachoeiro de Itapemirim, está fazendo uma análise dos impactos nas populações mais vulneráveis. E para começar a falar disso, eu gostaria de estar falando, professor, sobre o projeto Brasil Sem Lixão, né, que tem como intuito estar encerrando, como está acabando com todos os lixões existentes em céu aberto no território brasileiro, e vir estar construindo aterros sanitários, concentrando essa destinação de resíduos em locais, como é o caso de Cachoeiro de Itapemirim. Eu gostaria que o senhor estivesse comentando um pouquinho de como o senhor enxerga essa concentração do lixo e destinação de resíduos em aterros sanitários, como o aterro sanitário do CTRC em Cachoeiro de Itapemirim. Bem, primeiro agradecer a oportunidade, o convite. É sempre um prazer a gente poder falar um pouquinho de direito ambiental, de meio ambiente. E antes da gente falar propriamente da questão dessa política, né, de extinção dos lixões, a gente precisa estabelecer um ponto. Que os lixões, eles têm um impacto muito grande no contexto brasileiro. Porque o lixão, ele não é somente uma área, né? Ele cria um sistema, ele articula um sistema de vulnerabilidades. Então, quando você tem essa política de extinção dos lixões, o que estava estabelecendo naquele contexto? A tentativa da gente recuperar a preservação, né, do meio ambiente ecologicamente equilibrado, e ao mesmo tempo pensar como que os lixões impactavam, sobretudo, os mais vulneráveis. Eu sempre costumo falar que os lixões, eles não são apenas os locais de acúmulo de detritos, resíduos, eles têm outras funções para além disso. Você acaba tendo uma economia que se constitui à margem deles. Então, isso é um grande problema, porque você tinha uma população extremamente miserável, vulnerável, que fazia do seu modo de vida e os entrelaçamentos com o lixão. Então, o que você tinha muitas vezes eram pessoas que sobreviviam daqueles lixões. E quando você tem essa política de extinção, você acaba tendo um outro ponto, que é um ponto ambiental, que, vamos dizer, racionaliza o uso, né, e a destinação dos detritos, mas você também tem um elemento social, que é a formação de cooperativas. Então, você acaba tendo um duplo viés. A política que estabelece essas áreas, né, vamos dizer, promove a extinção dos lixões e coloca essas estações de tratamento de resíduos sólidos e afins, elas tentam estabelecer um uso racional. Então, o lixão, ele é um perigo em termos ambientais. Por quê? Ele produz um gás próprio da biodigestão e também produz chorume, que infiltra os lençóis e acaba contaminando a água. Isso é um ponto. Você tem um ponto de agravamento de vulnerabilidade social. A partir do momento que você tem a presença do Estado formalizando, você tem, na teoria, no plano de concepção, o lixão se tornando formal a partir de regras, a partir de prazos e padrões, a partir de um planejamento. Então, assim, o primeiro impacto é você tirar a informalidade que havia nessas estruturas, que é uma informalidade perigosa, e você formaliza. Esse é um ponto. No caso específico de Cachoeiro, você tem um agravante em relação ao contingente, porque Cachoeiro, não por acaso, acabou concentrando toda a região sul do estado. Então, o que era disperso nos municípios que constituíam essa região acaba sendo trazido para Cachoeiro, que é uma estrutura, vamos pensar, mais bem elaborada, mais bem estabelecida, mais bem planejada no primeiro momento, e de você estabelecer o enfrentamento do resíduo sólido. E veja que eu mudo o termo, não é mais lixo, agora é resíduo sólido, porque esse tem um valor econômico. Você tem alguns resíduos que não conseguem ser reutilizados, isso é fato, principalmente os bioorgânicos, mas grande parte desses resíduos tem um elemento econômico.
E aí volta a questão das cooperativas. A cooperativa ela passa a ter aqui um papel econômico formal em que esses espaços de aterro se proliferam, se multiplicam. Quando bem pensado, que era a proposta inicial, e essa proposta foi sendo remendada, emendada, ampliada, era você estabelecer um tratamento dos detritos e resíduos numa perspectiva de desenvolvimento, e não como um problema que nascia da ausência do Estado. Esse era o primeiro ponto, se estabelecer. A gente tem, no caso do Espírito Santo, tradicionalmente os municípios davam uma destinação muito equivocada. Então eles abriam os lixões a céu aberto, aquilo era uma área de contaminação, e a partir dessa política você tem o tratamento mais técnico, mais planejado, a partir de padrões, e padrões não apenas nacionais, internacionais de atendimento, NBRs de atendimento, que são normas brasileiras específicas para tratamento de detritos e resíduos sólidos. Enfim, você tenta, num primeiro momento, numa proposta bem arrojada no contexto brasileiro, eliminar um problema, dando a ele uma feição mais formal de tratamento, mais bem planejada. Esse é o primeiro aspecto. Não quer dizer que isso vai se operar tão positivamente, né? Porque entre o planejamento, aquilo que é pensado no papel e aquilo que é operacionalizado, como é o caso mesmo de Cachoeiro, você tem um hiato, você acaba tendo alguns empecilhos, embrólios, alguns percalços. E você acaba tendo, inclusive, na geração, né? Porque a produção de resíduos sólidos, ela está numa constante de crescimento. E muitas vezes, quando a gente pensa, estabelece que uma única área para isso seria o suficiente, você vai ver que não é. E muitas vezes ela não consegue dar vazão. Além de outros comprometimentos ambientais que a gente pode falar mais à frente. Assim, eu gostaria de saber, professor, que eu estava dando uma analisada nos estudos do IFES da UFES, analisando os 8 empreendimentos de destinação de resíduos sólidos do Espírito Santo. Então, quando eu analisei, por exemplo, a construção do aterro sanitário de destinação de resíduos em Cariacica, você pode se verificar que ele foi construído às beiras de uma comunidade vulnerável, uma comunidade periférica de Cariacica. E quando não segue essa regra de ser construído às margens de uma comunidade periférica, ou ele é construído às margens de pequenos povoados rurais, como é o caso de São Joaquim. Então, assim, do ponto de vista do direito ambiental, como a gente pode conseguir, assim, analisar que essa correlação da construção dos aterros sanitários, deslocando, assim, concentrando toda essa produção de lixo, gerando um benefício para o coletivo, mas ao mesmo tempo impactando diretamente a realidade de populações periféricas ou povoamentos rurais pequenos que não conseguem fazer esse poder de oposição assim, frente ao Estado. Tem um termo que a gente costuma usar quando a gente discute direito ambiental numa perspectiva social, que é o que nós chamamos de justiça. Justiça ambiental é o termo correto. Tem uma autora no Brasil chamada Selene Herculano, ela é uma das primeiras a trazer esse debate, em que ela coloca o seguinte ponto. Ela tem um texto muito famoso chamado Clamor pela Justiça Ambiental, que ela vai dizer que a ideia que você tem de planejar cidades e municípios perpassa uma questão de decisões políticas. Todo município, por menor que ele seja, quando você coloca um mapa sobre a mesa e estabelece quem vai ser sacrificado, isso é uma decisão política. E como que a gente estabelece isso? A gente começa a colocar e pensar áreas vulneráveis. E o contexto de vulnerabilidade aqui é um contexto muito amplo. Não é só a vulnerabilidade econômica, ser pobre. Não é só isso. A vulnerabilidade ela pode atravessar outros elementos, como, por exemplo, a vulnerabilidade social e a vulnerabilidade representativa. Como que essa comunidade ela se coloca, como que ela é ouvida. Se você pegar, tem um traço muito característico. Áreas de impactos ambientais que têm comprometimento de qualidade do meio ambiente são atividades que costumam ser estabelecidas sempre na área de extensão, de expansão, as áreas mais vulneráveis. Então você vai ver que não é apenas esses aterros sanitários. Todos os empreendimentos que têm um grande potencial de causar poluição de alguma maneira, acaba sendo instalado dentro de cenários e contextos que a população muitas vezes ela não consegue ser representada. É mais fácil, porque é uma população que fica invisível. Ela pode até se reclamar, mas ninguém vai ouvir. Ela pode até se opor, mas ninguém vai testemunhar isso. E é mais fácil até naquele discurso. Isso pode gerar desenvolvimento. Você trouxe o caso de Cariacica, mas se a gente for olhar, isso é uma tendência naturalizada. Você coloca esses empreendimentos que são poluidores ou potencialmente poluidores em grupos e comunidades que são tradicionalmente invisibilizadas. São Joaquim, por exemplo, quando você analisa, dentro do contexto de Cachoeiro de Itapemirim, não é a comunidade mais expressiva.
Então, longe disso. E quando você olha isso, você entende por que não é uma comunidade tão expressiva e por que ela convive com isso. O caso de São Joaquim, Matheus, é um caso muito específico. Por quê? No sul do Espírito Santo, algumas décadas atrás, no comecinho dos anos 2000, a Fundação Oswaldo Cruz ela fez uma coisa chamada mapeamento de justiça ambiental. Ela pegou o Brasil inteiro, o Brasil todo, e mapeou e colocou os conflitos. Ou seja, locais em que havia um embate entre uma população muito pobre ou grupos vulneráveis e questões ambientais e econômicas que se contradiziam, se contrapunham e que se estabelecia dentro desse contexto, muitas vezes, tensões, conflitos. E no caso do Espírito Santo, só tem 2 no sul. Um que fica em Anchieta e o caso de São Joaquim, de Cachoeiro. Que historicamente a população é considerada uma população invisibilizada, ou seja, uma população que não tem expressividade política, econômica, social, então ela acaba ficando à margem das decisões que são tomadas pelo poder municipal, né, o poder público de maneira geral, e elas, por mais que tentem fazer um movimento contra, acaba que a sua representatividade política é muito pequena, e ela não consegue romper. E aí você tem uma questão, quais são os interesses que vão se sobrepor? Os interesses sociais ou econômicos. E aí, quando a gente pensa, inclusive, os interesses sociais, de que grupo, né? De uma maioria, o município de Cachoeiro tem uma população média, né? Uma população grande, ou uma população aí de 5, 10 mil pessoas, quando muito em São Joaquim, né? 200 mil de habitantes, sem considerar, assim, os municípios vizinhos, né? Porque se você for analisar, a CTRCI, ela tem diversos contratos com diversos municípios. O próprio município de Vargem Alta, o município das Redondezas, que depositam os resíduos deles ali, né? E aí você vai fazer uma escolha. Quem você vai sacrificar? A Celene Herculano, nesse texto que ela fala do Calma, ela fala, há uma escolha de quem a gente sacrifica. A gente vai sacrificar quem? Quem é o vulnerável. E quando eu falo de vulnerabilidade, eu tô falando... Menos poder de oposição. Menos poder de oposição, menos poder econômico, menos grau de instrução. Às vezes é uma população que não tem acesso ao ensino superior, tem dificuldade de ter acesso à educação regular. Então que muitas vezes nem se compreende como um sujeito de direitos ou como cidadão. Isso é muito perigoso, porque se você não é sujeito de direito, se você não é cidadão, você fica à mercê. E o que a gente vê bastante. Essa é uma máxima, né? No caso do Brasil, principalmente aqui na nossa região sudeste, os empreendimentos que são potencialmente poluidores, eles crescem, florescem, sempre à margem das comunidades mais pobres. É mais fácil para você gerir o problema. Então, assim, a gente poderia analisar que isso não é um acaso, essa escolha de locais com população mais vulnerável, que tem menos direito de representação. No caso, a gente poderia até dizer que é meio que uma estratégia, né? Porque para ter menos oposição da população local, menos suporte jurídico e técnico para combater isso, etc. Então, assim, eu gostaria de estar perguntando ao senhor que como a população que vive às margens de empreendimentos dessa natureza, de empreendimentos que vão gerar impactos ambientais, sociais para a população local, pode vir estar utilizando o poder público para se socorrer. Qual o método de oposição que essa população local, por exemplo, como de São Joaquim, fez ou deveria ter feito para estar vindo barrar esse empreendimento? Então, a gente volta num passo que é um passo básico, né? E que tem a ver muito com esse ambiente que a gente circula. Por quê? Antes de qualquer coisa, você só consegue entender que você tem direitos a partir do momento que você consegue se compreender como sujeito de direitos. Esse é um processo básico de educação, né? E é um processo de educação, inclusive, que nós, do ensino superior, temos que ter um compromisso. Você não consegue falar para uma pessoa que ela tem direitos se ela não consegue se ver como detentora do direito. A primeira questão, muito simples, é isso. O direito enquanto elemento que seja factível, né? Que seja próximo das pessoas. Por isso que a gente fala de educação jurídica. Esse projeto que vocês fazem parte, ele tem um potencial. Então, a primeira questão, né, que eu falo, não são nem eles, é a gente que chega lá. A gente tem que derrubar os muros e, olha, a faculdade está aqui, e vamos fazer um processo de educação ambiental. Esse é o primeiro ponto, você fazer aquilo que eu chamo de emancipação. A pessoa tem que se compreender enquanto titular do direito. Isso é muito difícil. É muito difícil, é muito complexo você fazer isso. Até porque muitas vezes as pessoas não estão interessadas nesse processo. O segundo processo que seria é a organização civil. Nada impede que essa comunidade ela se organize enquanto uma coletividade, né? Uma associação, por exemplo. Nós temos hoje, por exemplo, um movimento que você vê dos afetados por barragem, ele constitui um movimento de sociedade civil organizada. Em Minas Gerais, você tem a Associação dos Afetados por Barragem. O primeiro passo seria esse, a organização civil. Eles, enquanto indivíduos, tornando-se um coletivo.
Isso daria a eles força necessária? Não, mas é um início de organização. Até para você poder massificar. Porque uma coisa é, incomoda o Tauan, incomoda o Matheus, incomoda o Pedro, o João. Esse é um ponto. Não, incomoda uma coletividade inteira. Representado civilmente. Então esse ponto é importante. Você dá rosto, você dá fisionomia, você dá identidade para esse grupo. Segundo ponto, o Ministério Público, né? Nós temos no nosso sistema brasileiro, processualmente falando, uma lei chamada Lei de Ação Civil Pública, que confere ao Ministério Público o dever de representação, justamente em relação a direitos que são considerados direitos coletivos e difusos, como é o meio ambiente. O Ministério Público ele é a principal via de instrumentalização de uma efetiva tutela, vamos pensar assim, o Poder Judiciário vindo, avaliando, analisando. Esse é um ponto. Um ponto que seria mais social seria o que nós chamamos de audiência pública. Para você ter a instalação de um empreendimento com esse impacto, você precisa fazer uma consulta à população. Isso faz parte do processo. Tá certo que essa consulta ela não vai vincular o poder público. Tanto que no empreendimento de Cachoeira e Sapimirim ocorreram 2 audiências públicas e mesmo assim, com a população demonstrando oposição à construção do empreendimento, mesmo assim isso não barrou que o Poder Judiciário desse a ordem, né, de legalização para construir o aterro. Né? Sim. O que você permite nesse processo é que você tenha, a partir das audiências públicas, a oportunidade que a comunidade coloque o seu comportamento, a sua percepção sobre aquilo e não aceite. E a partir disso o Ministério Público, por isso que a gente volta nele, ele tem que se manifestar. Porque se a população ela fala, olha, nós não concordamos com isso, e como são impactados diretamente, o Ministério Público, ao ajuizar, né, ao seu dono, um dos principais donos da ação civil pública, ele vai ser o responsável por poder instrumentalizar isso. Não quer dizer, e novamente a gente tem que voltar, que a gente está falando aqui do plano real. Não quer dizer que o judiciário apreciar, ele vai olhar esse grupo, que é um grupo pequeno, e vai falar, olha, tenho aqui 5 mil pessoas que estão contra, mas eu tenho uma população de 300 mil, 400 mil pessoas, considerando Cachoeira e o redor, que vai falar, não, é melhor para esse grupo. Só que o que a gente precisa fazer é um processo de mobilização. Eu voltei e falei para você que um passo também é a organização civil, né? A Lei de Ação Civil Pública prevê que, para além do Ministério Público, você tem uma série de outros legitimados, inclusive uma associação de bairro, por exemplo. No caso, ele é a associação distrital, né? Que você teria a possibilidade, para além do Ministério Público, eles também ajuizarem ações civis públicas, pedindo ao judiciário proteção, e se fosse o caso, né, que era o que se pretende, inclusive no processo, a desmobilização da atividade. Ô, professor, o aterro sanitário no aspecto material, no aspecto ambiental propriamente dito, ele é muito mais ele é muito mais ecológico sustentavelmente do que o lixão. Só que assim, o aterro sanitário ele se configura como uma solução final para a destinação de resíduos, ou ele assim, é construção temporária? Como que os países desenvolvidos, as localizações mais desenvolvidas se comportam frente a isso? Nós temos um problema, né? O problema é reconhecer que a gente gera resíduo sólido. Isso a gente não consegue voltar atrás. Esse é um grande problema. O aterro sanitário, como eu disse inicialmente, ele planeja o problema. Como que você vai gerir o problema? Num mundo ideal, você só direcionaria para o aterro sanitário aquilo que não pode ser reciclável. Porque tudo aquilo que pudesse ser reciclável e tem valor econômico, né? Inclusive é um dos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o resíduo sólido como detentor de valor econômico, você reaproveitaria, como plástico, metal e papel. Para o aterro sanitário, ficaria apenas aquilo que eu não consigo extrair economicamente com as cooperativas, assim, com esse movimento social. E nesse processo, a cooperativa teria um papel fundamental, porque dentro do aterro sanitário, ou vinculado a ele, você teria a cooperativa atuando para aproveitar o lixo, o plástico, o metal. E a gente vai substituir, porque quando você fala do aterro, você já não fala mais de lixo, você fala de resíduo. Exatamente. Você tira o que é um problema social e dá um poder econômico a ele. Inclusive, a política nacional ela previa isso, né? Ela prevê isso, na verdade. Que você vai pegar todo esse resíduo que é gerado das nossas relações cotidianas de consumo e de necessidades e vai dar um aspecto econômico a elas. O que você direciona para o aterro é só aquilo que você não consegue reaproveitar. Então, é uma solução definitiva? Para esse tipo de material, seria. E você conseguiria, né, no melhor dos mundos, novamente, aproveitar o potencial de energia que eles podem produzir. Porque quando você tem esse material orgânico sendo decomposto,
no melhor dos mundos, né, nos países que têm uma visão mais desenvolvida em relação à questão ambiental, você acaba tendo uma utilização para fins de geração, inclusive, de energia. Países do norte da Europa, por exemplo, usam isso. A própria China também, né? China, você usa o lixo, eu vou usar o termo lixo, naquilo que a gente não pode aproveitar, como geração de energia. Então, você teria um barateamento. A gente no Brasil ainda não tem isso tão popularizado. É um desafio pra gente, né? Eu estava dando uma analisada numa matéria que na China o lixo, o resíduo que era tido como um problema, se tornou até uma mercadoria valiosa. Sim. Nesse processo de geração de energia. Eu acho que construíram 3 megas usinas de produção de energia. Sim. A partir do lixo, assim, que são totalmente sustentáveis. Porque a grande lógica é você tentar minimizar o impacto dos resíduos, né? Tem outro país que é a Islândia também faz isso. Ela compra resíduos sólidos de outros países para poder gerar energia. Só que quando você vem para o contexto do Brasil, eu não vou usar a China como parâmetro, porque a China acaba ficando fora da curva, mas o Brasil tem um tamanho continental, para começar. Ele tem realidades muito díspares, muito diferentes. Você tem município igual Cachoeiro, que é um município grande, mas você tem município igual Vargem Alta, Mimoso, Piacá, Muqui, que são municípios muito pequenos. E todo esse planejamento requer uma visão, às vezes, estratégica, que não acontece. Você cria o aterro, você destina o aterro. Você vai olhar as cooperativas que deveriam ser fomentadas, às vezes elas são, nesse universo de questões, só uma gota d'água, sabe, no oceano. A cooperativa que poderia aproveitar, ela não consegue extrair todo o poder econômico. Só para você ter ideia, até o plástico que a gente usa, dependendo do plástico que a gente está usando, a cooperativa não consegue aproveitar. Aqui é um exemplo simples. Garrafas PET transparentes. Elas têm um valor econômico muito maior do que aquelas garrafas PETs que a gente vê rosa, roxo, porque não tem um público que consome esse produto reciclável. Então até isso atravessa o processo. Tem alguns estudos que são feitos, principalmente lá no Rio de Janeiro, Matheus, sobre cooperativas de, não vou dizer catadores de lixo, porque a gente não usa mais esse termo, mas aproveitadores de resíduos sólidos, em que você tem um aspecto econômico interessante e você tem um destinatário. Olha, eu tenho metal, já tem empresa que vai comprar esse metal. Mas até a qualidade desse resíduo acaba impactando. E muitas vezes, como é destinado, se você for olhar quando chega, você não tem uma coleta seletiva prévia. Então, você tem que fazer, muitas vezes, um processo de catar, né? É uma catação que a gente fala. Você vai tentando separar daquela biomassa que tem de resíduo, aquilo que você pode, de fato, aproveitar economicamente. Não é o melhor dos mundos você ter um aterro, né? Mas é melhor do que ter o lixão. Dentro dessa ideia, a gente vai fazer uma gradação, né? O melhor é que a gente não gerasse resíduo, mas a gente gera. O lixão é ruim. O aterro sanitário, ele é uma medida... Menos pior, mais racional, mais planejada. O aterro que trabalha junto com a cooperativa, e a cooperativa é capaz de gerar renda, é o melhor dos mundos, e agora, para a gente colocar uma cereja no bolo, seria um aterro que você tem uma cooperativa muito atuante, muito forte, e que consegue gerar energia. Aí seria um mundo ideal. Assim, como o senhor bem pontuou, professor, o aterro sanitário ele gera muito menos impacto ao meio ambiente comparado aos antigos lixões, né? Devido à questão do chorume, contaminação dos lençóis freáticos, etc. Então, assim, mesmo assim ele ainda gera impactos ambientais para as populações locais. Claro. Eu gostaria que o senhor estivesse comentando quais são esses principais impactos que as populações locais, como essas que vivem próximos ao aterro de Cachoeiro de Itapemirim, sofrem, assim, tanto ambientais quanto a questão da própria saúde da população. A primeira questão, acho que a mais básica de todos, é o fluxo de carros que passam, né? Eu costumo, como eu não sou daqui, eu costumo vir por São Joaquim, então eu presencio isso, aquele monte de caminhão. Você acaba tendo, o ar se contamina, esse é o primeiro ponto, né? Contaminação do ar, Contaminação do ar. Se você não tiver um programa de monitoramento muito bem estabelecido em relação ao aterro sanitário, você tem risco de rachadura na base, então você pode ter você infiltração. Acabaria perdendo toda a ideia do que é o aterro sanitário, sim, né? Porque seria impedir o vazamento do chorume. E você tem um problema de filtração. Então, assim, não é uma medida que exige uma fiscalização, assim... Perene, total. Sim. E tem um detalhe, se você olhar especificamente aqui para São Joaquim, você vê olhos d'água e cursos d'água. Então, assim, o risco é maior ainda. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você tem um processo de aumento de vulnerabilidade social. Porque são áreas que vão ser áreas desvalorizadas economicamente. Ninguém quer morar do lado de um aterro sanitário. Esse é o primeiro ponto, né? Quando você vai pensar nessa questão social. Segundo, você tem um comprometimento de direitos básicos. Direito à saúde. A contaminação do ar impacta diretamente o direito à saúde. Você acaba tendo até a ideia de desenvolvimento humano em cima disso. Como que você vai instalar, por exemplo, indústrias perto do aterro sanitário? Você não tem isso. Então, você acaba... As indústrias que são instaladas já eram nesse processo,
muitas vezes, ou são indústrias que estão uma relação muito próxima com ele. Você acaba tendo um comprometimento do próprio desenho da proposta. E aí tem um link com aquilo que você me perguntou antes sobre tal, então não é por acaso que se instala em situações mais vulneráveis. Não, porque o comprometimento de direitos é mais fácil quando a pessoa não tem representação. Você tem um aspecto econômico que é comprometido, um aspecto social, aspecto de direitos humanos envolvidos, aspecto de desenvolvimento. E se você pensar para além das pessoas, né, para além desse elemento humano que tem ali, você tem um comprometimento ambiental. Do mesmo jeito, só não é tão em potencial. Né? Você pode ter algumas situações, e aí novamente a questão de você ter um processo de acompanhamento perene, que às vezes o processo de você beneficiar esse aterro sanitário, ele está fora dos padrões, então você pode ter um impacto diretamente sobre a natureza, o meio ambiente. Se você não tem um processo de acompanhamento, você pode ter vazamento de chorume. Se você não tem um acompanhamento correto da forma de biodigestão, você pode ter um aumento, inclusive, de temperatura nessa região. Então, são vários fatores que vêm juntos, sabe? O aterro, ele parece ser uma resposta... Uma solução muito viável, né? No primeiro momento, mas a gente precisa analisar os impactos que se dão a partir dele, né? Porque senão vira um elefante branco. Tá ali, eu vou depositando. Se eu não fizer todo o processo de acompanhamento, eu posso ter a estrutura comprometida. E aí você acaba se perdendo na proposta mesmo. Assim, além do empreendimento em si, né? Que é se despender um recurso considerável para a construção do aterro... Sim. Uma questão que eu acho bem complexa para ser realizada na prática é de como que o poder público vai estar fiscalizando essas condições do aterro, se ele se mantém com reformas regulares, se, por exemplo, no plano de licenciamento ambiental do aterro de Cachoeiro de Itapemirim, a gente tinha programas para construção de tijolos, construção de mudas, etc., para verificar se na prática isso de fato está ocorrendo. Então, assim, eu acho que um dos maiores desafios do poder público não é só para a construção do aterro em si, mas manter a estrutura que o justifica. E aí você tem um outro elemento, né? Já que eu, enquanto comunidade, sou obrigado a suportar, como que eu, comunidade, vou ser ouvido? Tem esse ponto. Como que eu, e aí vamos falar uma comunidade maior, né? Dentro de um curso de direito. Como que é feito o processo de revisão do licenciamento ambiental? Tem consulta pública? Tem mais audiências públicas? São emitidos relatórios periódicos? Se são, quem fiscaliza, né? Como que o Ministério Público, enquanto promotor, de fato, de proteção do meio ambiente, né? Curador do meio ambiente, como que ele atua em relação a isso? Tem um acompanhamento da qualidade de saúde dessa população daquele distrito? São elementos que você tem que considerar. E que muitas vezes você vai ver, não vou dizer especificamente o caso, né, de São Joaquim ali, mas quando você vai olhar, que às vezes faltam essas informações. O site, ele é transparente, ele é transparente acessível. mesmo, né? Eu tenho direito à informação, Exato, informação concordo. ambiental, de chegar e falar assim, prezado senhor gestor, como eu gostaria de informações sobre o quantitativo, como que vai ser destinado o resíduo sólido, grau 1, grau 2, classe 1, classe 2, como que a cooperativa está nesse processo. É um processo que você tem que pensar em muitas facetas, manifestações. E o que acontece muitas vezes? A gente constrói, coloca ali, você vai abastecendo esse aterro e você não faz a revisão periódica, né? Você não tem esse processo. E você, às vezes, nem faz aquilo que é o principal, sabe, Matheus, que a gente está falando aqui. O aterro é importante, tudo isso, mas você nem educa a população que está no entorno para ela compreender. E aí você tem que pensar em um outro processo, né? Todo empreendimento que tem um impacto ambiental considerável, ele gera uma coisa chamada externalidade. O que é isso? É a consequência para além do empreendimento. A gente falou que, olha, tem consequências sociais, econômicas. Tem algum projeto de minimização? Como que esse projeto está atuando na prática? Eu tenho algum projeto de educação ambiental envolvendo as crianças, por exemplo? Os adolescentes e aquela comunidade? Como que está se dando esse projeto, esse processo? Qual é o público-alvo? Eu tenho parceria com alguém, estou pensando como aterro mesmo, né? Como que eu estou estabelecido em rede? Não, eu só vou ali, deposito de noite resíduo sólido e impacto a minha comunidade. Uma crítica que eu analisei no estudo que o senhor trouxe é que são algumas críticas, né, que foi realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, que são, primeiro, a escolha do local do aterro, que os pesquisadores da UFES apontam que aquela região é uma região que pode vir estar sofrendo alagamentos, então assim, você também, novamente, perderia toda essa ideia do caráter de sustentabilidade do aterro, porque sendo uma região que pode vir sofrer alagamentos e a água poderia estar espalhando e contaminando e disseminando chorume, estariam contaminando os olhos d'água em volta, o que a gente estaria perdendo a característica. Além disso, verifica-se também
que na localidade de São Joaquim, a população, no estudo em si, não foi determinado a quantidade de lixo que aquele aterro é destinado. Por exemplo, eu estava pesquisando que quando se faz um estudo técnico para construir um aterro sanitário, você tem que ter um planejamento de qual a quantidade de lixo máximo que vai ser destinado ali, o que também está meio aliado àqueles pensamento que você falou. Bem, não é só destinar resíduos ali para o local, é destinar resíduos, mas aproveitar que grande parte desses resíduos não cheguem, sejam utilizados para a indústria da reciclagem, etc. Assim, né? Então, eu concordo assim, com o que o senhor falou, que essa questão do aterro de São Joaquim, você está concentrando um problema de toda a região sul do estado, mas você não está dando uma solução final para o problema, que é a produção de resíduos, né? Você está meio que tapando o sol com a peneira. E aí tem um termo que eu gosto muito, sabe? Como eu milito um pouco na área ambiental, eu falo que é o fetiche do desenvolvimento. Fetiche mesmo, como se fosse uma fantasia na cabeça da gente. A gente pensa que qualquer empreendimento vai gerar desenvolvimento. Você suscitou a questão dos estudos, né? E aí a gente tem uma questão na matéria ambiental. A ideia ambiental não é só ambiental em relação ao meio ambiente enquanto natureza, tem a ver também com a gente enquanto indivíduo, enquanto comunidade. Quando você coloca na mesa como decidir, você coloca a pressão em cima do poder público no sentido de você vai proteger o meio ambiente, a comunidade, ou você vai garantir o desenvolvimento a partir desses aterros sanitários, porque isso também é considerado. E muitas vezes você vai ver que vai ser negligenciado todo o conjunto de estudos que falam, olha, não é viável, não é interessante, essa área não poderia ser afetada. Isso tudo é colocado como segundo elemento na minha escala de prioridades. Não, mas vai atrair todo o sul do estado. Vai ter contrato, vai ter pagamento de verba. Vai gerar verba para o município de Cachoeira do Palmirim. Teoricamente vai gerar desenvolvimento, mas desenvolvimento para quem, né? Vai gerar melhoria. Em que sentido? Você desativa o lixão, traz melhorias para uma coletividade e uma comunidade vai ser sacrificada. Então, qual é o grande problema que a gente tem aqui? É que muitas vezes, quando você está falando de questões que envolvem o meio ambiente, você tem uma discussão de contraposição de ideias, como se desenvolver fosse poluir. Não é assim. Tem um conceito por trás dele que é a ideia de desenvolvimento sustentável. Você tem como desenvolver preservando natureza, meio ambiente, preservando pessoas. Isso tem que ser planejado. Isso tem que ser racionalizado. É porque, assim, eu como leigo no assunto, assim, realmente está meio arraizado na nossa mente que desenvolver a economia e preservar o meio ambiente são antônimos, o que não são necessariamente não deveria ser, né? Deveriam andar lado a lado. E você mesmo citou um exemplo aqui que você vê que não é antônimo. Você citou a questão da China. Ela utiliza um problema e transforma numa solução que é a produção de fonte de energia. E quando você tem isso pensado de maneira racional, e eu estou falando de planejar, né? Qual que é o grande problema? Os municípios do Brasil, eles cresceram sem planejamento. Você coloca um mapa sobre a mesa, você não consegue ver o planejamento de uma cidade. Hoje você tem até instrumentos como o plano diretor urbano, né? O PDM que eles falam, que tenta organizar minimamente. Mas você ainda tem uma realidade que é muito distante do fato. A legislação, principalmente a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vem numa ideia de melhoria. Só que melhoria em relação ao meio ambiente às vezes é caro. Eu preciso pensar em outras áreas. Não poderia ser São Joaquim no caso. Teria que ser aonde então? Mas esse aonde teria um impacto econômico sobre qual grupo? Esse grupo tem representação política? Veja como isso vai sendo uma cadeia, né? Você constrói uma corrente em elos que você vai ver qual é o elo mais fraco. E aí, o grande ponto. Se eu tenho estudos que apontam para fragilidade, esse empreendimento tem um problema. E aí volta a questão que a gente levantou. Tem que ser monitorado. Você imagina só, eu estou construindo um aterro para não contaminar os olhos d'água, que para quem não sabe, o olho d'água significa nascente. Tem a ver com lençol freático. E eu tenho uma área que é propensa a alagamento. É contraditório em si mesmo. Quer dizer, não se considerou um elemento básico, né? Você teria a possibilidade de chorume desbordar, ou seja, ele acabar infiltrando, contaminando a água, que era tudo que o lixão não deveria fazer. Exatamente, a água até que pode ser utilizada pela própria comunidade de São Joaquim, né? Que é um grande risco, né? O lençol freático, se você não tiver até uma política de acompanhamento de qualidade de água, e a gente vai falando novamente de instrumentos perenes de acompanhamento que você pode ter, é que às vezes está acontecendo a contaminação e a população está consumindo e não sabe. É um risco. É um risco. É um risco e se você olha, né, não vou dizer especificamente que o aterro sanitário de São Joaquim não tenha essas informações, mas como que essa informação é trazida, né? E aí você tem um outro aspecto.
O empreendimento, ele é econômico, mas ele também tem que ser social. Ainda que a coletividade, aquele grupamento do distrito não esteja organizado, o empreendimento deveria se organizar para trazer devolutivas, né, para a comunidade. E aí você fala, então são audiências públicas? Não, são painéis de apresentação de resultado para a comunidade. Olha, tantas toneladas, e a gente sabe que a quantidade é gigantesca, tantos de beneficiamento, estão aqui os indicadores que mostram como está. Sim, eu confesso, quando o senhor bate na tecla da transparência e da publicidade das informações, eu confesso que eu tive até um pouco de dificuldade de ter informações sobre esse empreendimento, que não deveria ser a regra, né? Eu deveria ter fácil acesso às informações, que eu sou um estudante de direito, deveria, em regra, ter mais facilidade para ter acesso a essa informação. E se eu tive essa dificuldade, você imagina a população mais vulnerável, que não tem oportunidade de estudar, que não tem a oportunidade de se capacitar, né? E aí a gente volta para uma questão muito básica, né? O Ministério Público é um agente de especial importância nesse contexto. Não apenas ele, a Defensoria Pública também, mas eu falo Ministério Público porque, tradicionalmente no Brasil, acaba sendo ele o grande titular da ação civil pública. Porque essas informações, elas não têm que ser informações pro forma. E mais, né, que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, Matheus, a informação ela não tem que estar disponível, ela tem que estar acessível. Concordo. Disponível está ali no site. Acessível são outros 500. Será que se eu ler, eu, Tauan, que não sou engenheiro ambiental, consigo entender? Linguajar acessível, né? Justamente. Será que eu consigo, olhando os dados, compreender o que está acontecendo? Então não é só disponível, acessível também. E acaba impactando, porque se eu tenho uma informação pro forma, eu tenho um site, ele está ali criado, que vai me apresentar o que ele quer. Eu, a partir do momento que eu não tenho tanto conhecimento técnico, eu não vou saber, muitas vezes, interpretar a informação e eu fico refém. E a gente volta na questão, não é por acaso que está ali. Não é por acaso. Né? Você chegou a fazer uma pergunta que foi... Você fez uma fala que foi interessante, assim, não se dá, as escolhas não são por acaso. Não são por acaso. Os dados não são dispostos dessa forma por acaso. Você não vai colocar, por exemplo, o aterro sanitário num bairro de alto padrão de Cachoeira Itapemirim, do lado. Não. Você não vai fazer isso. Jamais seria Até aprovado. porque o impacto econômico que teria seria muito pior político, né, do capital. Concordo. Então, assim, quando você vai pensando nesses arranjos, né, principalmente na nossa região, que é uma questão interessante a gente pensar, historicamente, não é só Cachoeiro, mas todos os municípios do sul do Espírito Santo, eles têm um aspecto de coronelismo muito forte. Uma população que depende de malhas políticas, né? É uma população que muitas vezes nem consegue pensar por conta própria. Então, quando eu destino isso para uma comunidade mais frágil, vulnerável, que está diagnosticada, e é importante para o pessoal que está ouvindo a gente, o mapa da Justiça Ambiental da Fundação Oswaldo Cruz não é do ano passado, ele é do início da década de 2000. É o problema que tem aí, brincando, né? Vamos ser bem realistas, no mínimo 20 anos. Que já tivemos ações civis públicas ajuizadas, inclusive anterior ao próprio aterro sanitário, sobre a conformação do Distrito de São Joaquim. E se você pegar o histórico das ações civis públicas, nós temos casos, inclusive, que bate no judiciário aqui de Cachoeiro, o judiciário fala, não pode. Veta, em primeiro momento, né? Sobe, vai para o tribunal vai e aprova. É onde o poder político e econômico... Atravessa muito forte isso. O judiciário, né? Porque, assim, o juiz, essa figura, o juiz que está naquela vara, responsável por aquela matéria, ele está nessa comunidade, então ele consegue enxergar. O desembargador muitas vezes não está. Então ele analisa mais tecnicamente. E o elemento social em conflitos ambientais é muito importante. Porque você está falando de uma coletividade que, às vezes, ela é vulnerável não apenas do ponto de vista econômico, mas ela do ponto de vista cognitivo, instrutivo, uma população que não tem acesso à educação muitas vezes, ou se tem essa educação não é emancipadora, não consegue se entender fora daquela lógica, não consegue se entender fora daquele cenário. Então você precisa muitas vezes analisar o problema a partir de várias perspectivas. E novamente, a questão do conflito envolvendo São Joaquim, ele não é de ontem. Ele é histórico, né? Pelo menos na nossa história recente. E se você for analisar, inclusive tem esse movimento, ele é anterior à questão do aterro, como eu disse, essa população ela é negligenciada em relação às decisões que são tomadas em relação a ela já algumas vezes. E você vai acabar vulnerabilizando ainda mais esse grupo. Professor, eu gostaria de estar assim, aproveitando o gancho, tá? Falando sobre essa questão de impactos ambientais e a região de Cachoeiro de Itapemirim, eu gostaria que o senhor estivesse fazendo um breve comentário sobre o problema da indústria do calcário e Itaoca-Pedra, que também é um outro aspecto que atinge população vulnerável e está diretamente relacionado com o direito ambiental. O senhor poderia tecer alguns comentários? Eu costumo falar, Matheus, que Cachoeiro é uma cidade de muitas oportunidades, né? Eu sou do entorno, me formei em Cachoeiro, mas Cachoeiro tem alguns desafios
peculiares, né? Que são desafios que envolvem todo o meio ambiente. E o desafio é a própria indústria de Cachoeira de Itapemirim. Cachoeira de Itapemirim tem uma economia baseada na exploração do meio ambiente. A indústria do mármore e granito. Então, assim, não tem como você falar que o mármore e granito não causa impacto. Você extrai, você desconstrói o meio ambiente, você tem que trazer uma devolutiva, então você tem que minimizar. E toca a pedra é um problema que segue a lógica de São Joaquim, porque é uma comunidade também vulnerável. E você tem um outro problema, né? Que é o que nós chamamos de silicose. O que é silicose? É o acúmulo de silício nos pulmões. Quando você tem indústrias que trabalham com rochas ornamentais, calcário e outros afins, você tem um perigo muito grande, se você não tem dados, aí a gente vai para a questão científica de acompanhamento, de você ter uma contaminação contínua. E essa contaminação ela não se dá um dia, 2 dias, são anos para acontecer. E você acaba tendo uma população que é exposta a uma contaminação, uma violência ambiental, que ela é rotineira, cotidiana. Quando você explora calcário, o que acontece? Calcário gera o que a gente chama de fumaça, né? Na verdade não é fumaça. Você está trabalhando com calcário, poeira. E essa poeira vai se acumulando. Ela não se acumula só na cidade, né? Naquela zona urbana ali de Itaoca. Ela se acumula na saúde da população. E é a pergunta que a gente precisa ter. Tem estudos sobre silicose em Itaoca? É a primeira pergunta. Como que essa população está? Você tem controle disso? Né? Quais são os padrões ambientais que estão sendo aplicados ali? Como que isso está acontecendo na prática? Como que essas indústrias que trabalham com calcário, e não apenas calcário, mas outras rochas ornamentais, outros materiais afins, como que esses grupos econômicos, como que eles devolvem para aquela região? Só extrai, e a população fica à mercê ou tem alguma contrapartida? Quando você vai olhar Itaoca, São Joaquim e outras regiões, não apenas de Cachoeiro, mas do entorno dessas cidades que tem essa natureza de economia pautada na exploração ambiental, você vai ver que esses grupos são sempre os mesmos grupos. Comunidades que ficam à margem do desenvolvimento. Itaoca não é o distrito mais rico de Cachoeiro. O distrito mais rico é a Sede. Mas é o que mais experimenta a contaminação pela indústria de calcário. Sim. Analisando essa parte que o senhor falou da indústria do mármore e granito em si, a gente pode olhar aqui um mecanismo de reparatório, de meio que ressarcir a população mais vulnerável de Cachoeira de Itapemirim. São as parcerias que as indústrias do mármore e granito realizam e representam por meio de instituições como o próprio Rocha Ativa, Sim. que que tem aporte financeiro de maioria das empresas de Cachoeira de Itapemirim, de grandes empresas de Cachoeira de Itapemirim, que vem estar custeando, né? Então, assim, tem algum incentivo fiscal que eles recebem por parte do governo? Como que isso funciona? Porque fato é que a gente tem um instituto do Rocha Ativa, né? Que se você for olhar assim na lista de doadores, você vai ver que majoritariamente são pessoas jurídicas relacionadas Sim. à exploração do mármore e granito. Eu dei uma olhada na página do instituto. E, assim, apesar de ter essa parte negativa que o senhor falou, né, que é a exploração do mármore e granito sem estar levando em consideração a realidade da população mais vulnerável, só que a obtenção desses tributos oriundos, essa isenção fiscal, não sei de fato como isso funciona, pode estar dando oportunidade para jovens vulnerabilizados aqui mesmo do centro de Cachoeira de Itapemirim, dos bairros periféricos, a estar vindo fazer esporte, a projetos de instrumentos de música clássica, como Rocha Ativa tem, atendimento com psicólogo, assim, etc. Melhorando a qualidade de vida da população marginalizada, que em outro momento ele prejudica com a exploração, né, que gera riqueza em si. A gente fala que isso são medidas de mitigação, né? Medidas de mitigação. Quando você tem uma atividade que ela é extremamente poluente ou degradadora, aqui em Cachoeira você tem isso muito bem organizado, né? O Instituto Rocha Ativa, ele funciona, tem umas atividades bem interessantes, que vamos dizer que é o braço social da indústria do mármore e granito. Então ele tenta minimizar os impactos. Então tem incentivo? Claro que tem. Ele acaba tendo subsídios do governo, né? Diminuição de impostos, e às vezes as pessoas, o governo paga para ela? Não. Essas pessoas jurídicas deixam de pagar tributos quando elas comprovam que elas investem no braço social e ambiental. Você, inclusive, vai ver, se você passa, né, em frente a algumas empresas aqui em Cachoeira, tem uma placa gigante. Incentivo fiscal, que tem a ver justamente com esse processo, essa participação. O caso específico do Rocha Ativa, ele acaba sendo uma exceção, quando você analisa o contexto geral. Por quê? Rocha Ativa existe em Cachoeiro, funciona em Cachoeiro. Mas não é só Cachoeiro que produz rocha ornamental.
A região sul do Espírito Santo, né, como um todo. Como um todo. E você tem até no norte do estado. Bem forte também. No Bem norte forte. Mas assim, aqui em Cachoeiro você tem uma indústria que pensa num braço social. Eu tive a oportunidade, acho que foi uns 2 ou 3 meses atrás, nós tivemos aqui na própria FDCI um evento vinculado à questão de saúde, meio ambiente. E a Rocha Ativa, ela participou com muitos projetos que ela apoia. Você vê, assim, que é uma saída. Óbvio que, assim, podia ser muito mais, né? A gente sempre fala, pode ser muito mais. Mas, assim, no contexto que a gente vê global, se a gente olhar a nossa região, acaba sendo um fio de esperança. A Rocha Ativa, nesse ponto, ela tem um papel bem legal, bem interessante. Nós tivemos aqui a apresentação de uma camerata, né? Que é o pessoal que troca música clássica e tudo mais, que inclusive já foi para fora do Brasil apoiar. Foi até para Itália. E você vê, assim, é uma questão muito interessante, né? Agora, a gente tem que puxar um pouco a sardinha pra gente, né? No sentido de, nós que transitamos no ensino superior. É interessante, e você vê isso em outros empreendimentos de outra natureza, que você tem um braço não apenas social, não apenas ambiental, mas um braço de pesquisa. Polos que desenvolvem pesquisa naquela área. E Cachoeira Mirim tem uma peculiaridade do direito minerário e você não tem pesquisas que são desenvolvidas aqui sobre isso. Quando o senhor fez essa colocação, professor, eu refleti num seguinte ponto, que novamente, nesse pensamento que a gente está tendo, o meio ambiente está sendo colocado como instrumento. Por exemplo, você está sacrificando o meio ambiente como instrumento para uma política pública de mitigação de danos a ele para gerar benefícios sociais. Mas assim, a gente tem que também analisar que o meio ambiente vai além disso. A gente tem que analisar o meio ambiente como um fim em si mesmo, não só como um fim instrumento, né? Que é importante a gente pensar o seguinte, e as pessoas às vezes elas não dão conta, né? Os recursos naturais que nós exploramos, eles são finitos, uma hora eles vão acabar. Esse é um ponto. Paralelamente, você tem um meio ambiente que não é só aquilo que você está explorando. Muitas vezes quando a gente fala do meio ambiente, eu sempre falo para os meninos quando a gente está nessa matéria, meio ambiente não é a floresta com coelho correndo. É também, mas o meio ambiente ele tem um conceito maior. O conceito maior é um conceito que é humano. A cidade é um meio ambiente. Você pensar que os distritos que são afetados, como Itaoca e São Joaquim, são meio ambientes urbanos, que vocês precisam pensar em estruturas de qualidade. Porque tem um detalhe, quando a gente olha para o recurso natural que está sendo explorado, você consegue ver, está transformando isso em economia. Dinheiro, renda, tributo, imposto, ok. Mas a cidade, ela também não é um instrumento que acaba simplesmente para a gente poder dormir. A cidade ela tem uma função. Então, como que a gente pensa o retorno? Olha, esses programas, essas políticas de compensação, de minimização, elas têm que pensar em investimento muitas vezes em direitos que nós não temos acesso. A questão que a gente falou da camerata, se você parar a pensar, isso é cultura. E você não tem braços muito fortes de cultura, principalmente no interior. Você não tem programas que trabalham com pesquisa, que é uma questão que eu sempre pontuo bastante, né? Você não forma um pesquisador. Você forma, muitas vezes, uma pessoa ou outra que está ali interessada porque vê aquilo no filão econômico, mas você não tem desenvolvimento de estudos, né? Ou quando você tem, os estudos são sempre do mesmo braço, da mesma natureza, né? Às vezes engenharia ambiental, engenharia de rochas, e você acaba focando muito no elemento. O que a gente precisa quando a gente pensa é desenvolvimento tem que ser sustentável. E essa sustentabilidade, ela se dá em 3 aspectos principais, sabe, Matheus? O primeiro aspecto é o econômico, óbvio que todo mundo vê, mas também é um desenvolvimento humano, e aí você pensa que todas as pessoas que são impactadas, direto ou indiretamente, elas têm que ter oportunização, né, de sofrer menos aquele impacto, e social, que é a melhoria da qualidade de vida. A gente foca muito no desenvolvimento econômico, mas esquece do humano e do social. Eu volto a dizer, quando você tem a rocha ativa, você acaba tendo uma exceção na regra, né? Exatamente. Acaba sendo um ponto... Se você for olhar todos os municípios que são produtores de mármore e granito na região sul do estado, quais municípios que têm um projeto similar ao Rocha Ativa? Talvez seja somente o Rocha Ativa aqui na região sul do estado. E eu estou para te arriscar assim, não conhecendo a realidade de todos, que eu acho que é só o Rocha Ativa. Então a gente precisa repensar até essa ideia, sabe? Você tem uma organização aqui bem interessante, o sindicato que trabalha, né, com as indústrias do mármore, é um sindicato muito forte, muito bem organizado, tem esse braço social, mas a gente precisa pensar que, por mais que você tenha esse braço, esses produtos são gerados, e quando eu falo um produto, é um investimento, né, no ser humano, a gente precisa potencializar isso, né? Se extrai muito, se devolve pouco, se você parar a pensar. E se extrai muito, se devolve pouco, se degrada o meio ambiente. Porque aquela estrutura que você utiliza, você não consegue restituir ao status anterior.
Assim, professor, fazendo uma análise, assim, por exemplo, com os casos desse aterro sanitário de Cachoeira de Itapemirim, aqui no Morro Grande, aqui no próximo à comunidade de São Joaquim, fazendo uma análise, assim, desse caso de Itaoca-Pedra, com a indústria do cal, que produz esse problema da silicose, que pode vir causar dificuldade respiratória para a população e tal, assim, verificamos que existem mazelas que impactam diretamente a realidade da população mais vulnerável de Cachoeira de Itapemirim, como o senhor bem pontuou, mas também verificamos que temos avanços no aspecto socioeconômico, social, com projetos como Rocha Ativa. Gostaria que o senhor fizesse assim, uma análise, o panorama como um todo, como você vê a proteção do direito ambiental em Cachoeira de Itapemirim, os principais desafios, assim, os pontos positivos a serem observados. Eu falo que você trabalhar com o meio ambiente, nós temos duas formas de trabalhar com o meio ambiente. Ele como um elemento da nossa realidade ou ele como um problema da nossa realidade. Algumas questões, e a FDCI ela participa do Conselho Municipal do Meio Ambiente, a gente vê que tem avançado de maneira interessante, sabe? Eu vou dizer da parte da ideia do poder público. Você tem a Secretaria de Meio Ambiente, pra gente parece que é uma coisa tão óbvia. Não é óbvio. Muitos municípios não têm a Secretaria de Meio Ambiente. Primeira questão. Você tem agentes ambientais dentro da secretaria, mas isso também é óbvio. Não, não é óbvio. Você tem uma estrutura, né? Você tem políticas que estão estabelecendo, né, dentro desse contexto. São as ideais? Ainda não, mas são passos importantes que estão se dando. Se você olhar, esse debate aqui, essa conversa que a gente está tendo, é um ponto importante para você pensar no meio ambiente. O que a gente precisa pensar, e eu sempre falo isso, o meio ambiente ele não é uma data comemorativa, ele é uma realidade contínua. Então eu preciso pensar essas questões não no dia da água, no dia da árvore. Dia do índio, dia da floresta. E parece que fica só naquele dia. Não, você precisa pensar nisso de uma maneira orgânica. Em Cachoeiro, para você ter ideia, Matheus, nós temos avanços inclusive em direito dos animais. Você tem uma subsecretaria que cuida do bem-estar animal. Então assim, são questões interessantes a gente pensar. E a gente precisa pensar isso a curto prazo, em questões que são problemas visíveis, estão diante dos nossos olhos, mas também você precisa pensar a médio e longo prazo, porque nenhuma política pública ela funciona em um ano. Política pública é sempre pensada a médio e longo prazo. A gente vai planejar e desenhar isso aqui hoje para pensar daqui 5, 10, 15, 20 anos, mas é preciso pensar. Cachoeiro tem alguns avanços, sabe? A oportunidade que a gente tem de participar do conselho, a gente vê a seriedade, pelo menos que é tratada por aqueles membros do conselho, né, de pensar o meio ambiente como uma questão fundamental. E aí você tem uma série de políticas que estão sendo implementadas. Novamente, são as ideais? Não são as ideais ainda. Não são. Mas já avançam bastante. Só de você pensar que se discute bem-estar animal em Cachoeiro, Itapemirim, que se discute a questão que trabalha com captação de água em Cachoeiro, Itapemirim, uma política de você pensar a cidade de Cachoeiro, Itapemirim e a sua relação com o meio ambiente, isso é um avanço. O que a gente precisa ter a partir de agora é sair dessa ideia do papel e os resultados são produzidos. E uma questão que eu sempre falo para poder fechar isso: indicadores. Eu preciso ter dados. Para quem trabalha com pesquisa, né, esses dados impactam, né? Como que esses dados impactam? Impactam assim, não eu estou dizendo o cara que mora lá fora, eu e você que estamos aqui dentro. Como que o aterro sanitário me impacta a partir dos indicadores? E como que isso é apresentado? Como que eu... Se é acessível a uma população mais vulnerável. Eu como população, como que eu estou nessa jogada? Né? Se eu estou jogada, ou se eu estou consolidado na jogada, no sentido, eu faço parte desse processo. E o que a gente precisa? É um cenário desafiador. Temos que pensar que Cachoeiro de Itapemirim é o maior município do sul do Espírito Santo. Dependem direto ou indiretamente dele, por causa dessas relações, 28 outros municípios. Você tem um trânsito e um tráfego muito grande. Você tem um desafio muito grande, mas você já tem algumas sementes que são plantadas. Agora, o que a gente precisa pensar... É como a Cachoeiro, na realidade, no sul do estado, é como se fosse aquela espécie de cidade polo e cidade satélite. Sim. Que as pequenas regiões do município de Cachoeiro do Mirim dependem de Cachoeiro para tudo, para prestação de serviços dos mais básicos aos mais complexos. E você tem Cachoeiro como a cidade que concentra indústria, concentra educação no sentido de ensino superior. Saúde, prestação de serviço de saúde. Os hospitais de referência, as oportunidades de tudo. emprego. Então, assim, Cachoeiro acaba tendo um papel muito intenso de atuação, que vai gerar grandes desafios. Mas, novamente, a gente volta no ponto. Como que a população ela é incluída nesse processo?
Eu digo, professor, assim, até no aspecto de conscientização, eu confesso até pela minha própria parte como estudante de direito, que o direito ambiental muitas vezes é sonegado. Eu propriamente eu nunca tinha me parado para me questionar sobre essas questões que impactam diretamente a população de Cachoeira de Itapemirim. A gente está voltado mais para um aprendizado, uma visão do direito tradicional. Sim. E a gente acaba esquecendo um pouco a área do direito ambiental, mas que impacta diretamente a qualidade de vida da população. Assim, também acho um desafio a ser superado. Isso atravessa muito a formação da gente, sabe, Matheus? O direito ambiental, enquanto a cadeira do direito é nova. E muitas vezes ele é sonegado em outras instituições, no sentido, fica com direitos humanos, direito constitucional. E quando você discute direito ambiental, é uma das poucas disciplinas que você pode olhar para dentro. Porque o direito civil, penal, você está acostumado, né? Agora, o direito ambiental, ele te obriga a olhar para dentro da cidade. Porque acaba tocando você em muitos pontos. E isso é um processo de educação mesmo, como que o aluno do direito, como que o estudante do direito, ele vai se apropriar e entender que direito ambiental não é só você olhar, por exemplo, e achar que uma área como Caparaó é lindo, mas você não é capaz de olhar para dentro do problema da cidade onde você mora. E é entender que meio ambiente é um contexto muito maior. Eu costumo falar que não é um meio ambiente, são meios ambientes que conversam entre si. A gente muda de um ambiente para o outro e nem sente, mas são meios em que a gente está inserido. A parte interessante, e é uma parte crítica, é que você acaba tendo que pensar sobre isso. Você tem que pensar se onde você mora tem qualidade, eu estou falando da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. Se você, enquanto habitante desse município, você tem acesso aos equipamentos públicos, a direitos públicos, se você tem a possibilidade de usufruir de um bom ambiente urbano. E às vezes a gente só é chamado a pensar, quando eu falo, olha, direito ao ambiente é direito à cidade. A cidade também é meio ambiente. É cultura, trabalho, e que às vezes a gente não pensa nisso, a gente só está pensando assim, qual é o problema da vez, né? A gente está olhando para a floresta amazônica que está muito longe, que está queimando de novo, mas não olha para a cachoeira, Itapemirim, por exemplo. Uma das tentativas com esse projeto é justamente isso, levar essa reflexão da proteção do direito ambiental para jovens, adolescentes, tanto que vamos divulgar esses vídeos para alunos da rede pública de ensino médio de Cachoeira de Itapemirim, ensino fundamental. Então, assim, nossa tentativa é essa, tá trazendo essas questões que muitas vezes são sonegadas, estão marginalizadas no aspecto de informação, e está informando a população mais vulnerável de Cachoeira de Itapemirim, a própria população de São Joaquim, que é a população afetada, né? Então, professor, eu gostaria de agradecer a disponibilização do senhor, a atenção, assim, esse nível de riqueza que o senhor trouxe com as suas informações, e está agradecendo, né, novamente, muito obrigado por realizar a entrevista, etc. Então, aqui, gente, a gente encerra por aqui, nosso episódio do podcast TC Direito, voltado para a área de Direito Ambiental com o professor Tauan. Agradeço a todos que acompanharam até aqui. Muito obrigado e uma boa noite.